Olá, olá, tudo bem com você? Eu me chamo Jordana Garcia e você está aqui no canal Tarô da Jo. Convido você a curtir o nosso canal, né? Dá o like nesse vídeo, curte o nosso canal, ativa os sininhos para sempre que tiver vídeo novo você poder assistir. Vai ficar mais fácil, o YouTube vai te avisar que tem um vídeo novo. Então, clica aí no sininho, se inscreve no canal, tá? Esse canal é feito com o maior carinho, com o maior amor para vocês. Então, diante de uma live que eu fiz lá no Instagram, surgiu um tema que eu já estava querendo fazer uma live aqui com vocês, que é o tema do medo. Então, o que é o medo? Que sentimento é esse, né? O medo, ele tem dois tipos de medo. O medo psicológico e o medo instintivo. O medo psicológico é o segundo que a gente vai falar. Vamos falar primeiro do medo instintivo. O medo instintivo é esse medo que todos os seres têm. Você vê um cachorrinho, bebê, filhote e adulto, ele tem medo, né? Por quê? Porque esse medo, ele serve para nos proteger. É autoproteção. Então, o medo é um sentimento, uma sensação que vem para nos proteger. Então, se eu vou atravessar a rua, eu olho para os lados para poder me proteger e essa ação me protege para que eu não seja atropelado. Eu vou descer uma escada, né? Eu tenho ações que me protegem e isso está ligado ao medo. E aí eu vou me segurar no corrimão, na parede, né? Se eu estou num penhasco, eu não encosto no penhasco porque algo dentro de mim me impede. É esse sentimento, essa sensação de medo que me impede. Então esse medo é um medo instintivo. Ele vem em todos os seres e ele é proveniente da autoproteção. Ok, é o medo natural. Todas as pessoas, todos os animais têm esse medo. E aí vem o medo psicológico. O medo psicológico é uma potencialização do medo instintivo, né? E o medo psicológico é algo que a gente faz uma projeção, né? Então eu tenho o meu estado natural aqui, que é o estado conhecido, que é o estado que eu me sinto confortável. E aí eu começo a fazer projeções no futuro, projeções de uma situação que eu desconheço. Isso traz um medo, isso aumenta, isso potencializa o medo, né? Então, por exemplo, eu tenho medo, eu anotei até aqui alguns medos que eu fiz um estudozinho antes de fazer o vídeo, ó, claro, né, pra vocês. Então, assim, exemplos de medo psicológico, né? Medo de ser incapaz, medo de não ser amado, medo de ser ridicularizado, medo de correr riscos, medo de críticas. Então, e esse medo é o medo que te paralisa. Então, o medo que te paralisa, porque eu tenho medo de correr riscos baseado em situações que eu já vivi, né? Então, tem muita gente que desenvolve, por exemplo, a síndrome do pânico, porque viveu uma situação que foi limite, uma situação difícil, e essa situação, então, ficou marcada na pessoa, no psicológico da pessoa. E aí a pessoa fica com medo de correr novamente algum tipo de risco, porque tem medo que aquela situação aconteça novamente. Só que isso já está tão enraigado nela que ela nem percebe, que ela deixa de fazer as coisas por causa desse medo, né? Então, esse medo psicológico é esse medo onde eu faço uma projeção. Então, eu passei por uma situação limite aqui, eu fui assaltado, né? E aí eu começo a desenvolver um medo muito grande de isso acontecer novamente comigo. Então, eu fico projetando. Se eu for no mercado sozinho, vai acontecer novamente, eu vou ser assaltado novamente. Então, eu projeto essa situação novamente no futuro. Só que eu sempre projeto isso de uma forma maior, de uma forma pior, né? Eu acabo catastrofizando a coisa, né? Então, isso tem a ver com esse medo psicológico, né?
É claro que tem muito mais coisas embaixo dessa situação, mas eu quero mostrar para vocês que a gente pode começar a perceber da onde vem o meu medo. Qual é o meu maior medo, né? Eu tenho medo de não ser amado. Aonde foi que nasceu esse medo? Eu tive uma experiência na minha adolescência, o meu primeiro amor. Eu amei uma pessoa e essa pessoa me ridicularizou, essa pessoa não me deu bola, essa pessoa não me quis. E daí, nesse momento, eu comecei a ter medo de não ser amado, de nunca ser amado. E aí, toda vez que eu me relaciono, eu já vou para esse relacionamento cheia de medo de que essa pessoa repita aquela situação que aconteceu lá atrás comigo, né? Então, veja, nossas experiências que a gente vive na vida, elas vão, de alguma forma, moldando as próximas experiências, porque eu começo a projetar. Então, o medo sempre tem o estado atual, que é o estado que eu estou vivendo agora, e o estado projetado. Aí eu projeto e sempre projeto esse medo com uma ideia no futuro, e essa ideia no futuro é ruim, é difícil, eu não vou conseguir, né, enfrentar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tive um problema de coluna seríssimo, que eu tive que fazer 2 cirurgias. Quando acabou tudo, eu sentia muitas dores, eu não conseguia andar. E aí, eu não conseguia andar, tive que fazer cirurgia, tive que fazer tratamento, tive que fazer fisioterapia, muitas coisas. Então, no processo, depois da cirurgia, quando eu ia fazer a cirurgia, a única coisa que eu queria era fazer a cirurgia. Depois da cirurgia, que as coisas começaram a se encaixar, eu comecei a ter um medo muito grande daquilo se repetir. E aí eu comecei a ter pensamentos muito difíceis em relação ao futuro, em que eu tinha uma coluna que tinha várias vértebras, que tinha acontecido aquilo com uma vértebra, e eu comecei a projetar que podia acontecer com as outras vértebras da minha coluna, aquele problema, e isso começou a me dar muito medo. Medo de tudo. Tudo que pudesse mexer na minha estrutura. Se alguém tombasse comigo, eu já pensava na minha coluna. Entende? Então, veja bem, eu estava projetando algo que não aconteceu e que não vai acontecer. E em vez de agir no momento presente para prevenir que algo não aconteça mais com a minha coluna, eu estava paralisada no medo, eu não conseguia agir. O medo foi tamanho que tomou conta de mim e me paralisou. E aí, diante de vários processos mentais e de muita vontade, eu comecei a entender que, ok, aconteceu o problema de coluna em uma vértebra, e o que eu preciso fazer para que isso não aconteça de novo? Você vai precisar agora fortalecer o seu corpo. Pronto. Então, fortalecer o corpo. Então, eu preciso fazer atividade física, eu preciso me concentrar em emagrecer um pouquinho mais, eu preciso me concentrar em cuidar do meu corpo para que isso não volte a acontecer. E aí o medo, eliminei o medo a partir dessa consciência. A consciência de que o que depende de mim para que isso não aconteça novamente. E aí eu comecei a agir nesse sentido. Entende? Então, quando eu começo a sentir medo de algo que vai acontecer no futuro, onde eu estou projetando uma coisa ruim, eu preciso trazer para o presente e pensar o que eu posso fazer em relação a isso. O que eu posso fazer diante disso. Para que eu me sinta seguro para ir, mesmo com medo. Então, quando eu ia fazer o exercício, eu estava com medo, mas eu estava fazendo o exercício para poder trazer essa segurança. E cada vez que eu sentia o meu abdômen mais firme, que eu estava conseguindo segurar o meu corpo, andar, e daqui a pouco eu comecei a conseguir correr um pouquinho e comecei a conseguir fazer agachamento, eu comecei a ter a segurança. Mas se eu não tivesse tido o impulso de ir fazer o exercício mesmo com medo, eu não ia enfrentar essa situação e eu ia estar até hoje com o mesmo medo, sendo que esse medo já foi enfrentado e já foi sanado. Existem outros medos, eu sinto medo como todo mundo sente, só que quando ele se apresenta, eu começo a olhar para ele e falar o que eu posso fazer diante disso para poder ir lidando com essa situação. E não
me paralisar por esse medo. E aí eu não consigo mais fazer nada. E aí isso é a raiz de várias situações. Eu começo a procrastinar, eu começo a não agir diante das coisas. Eu quero muito empreender, eu quero muito abrir uma lojinha, mas eu tenho medo de dar errado. E esse eu tenho medo de dar errado. Ai, meu Deus. Uma ligação no meio do vídeo. Voltando. Eu tenho medo de dar errado. E aí, por ter medo de dar errado, eu nem vou. Né? Eu nem dou o primeiro passo. Eu quero emagrecer, mas eu não vou pra academia porque eu tenho medo do olhar das outras pessoas, do olhar crítico dos outros em relação a mim. E aí eu não vou. E aí o medo vai tomando conta de você e ele vai aumentando, né? Então, sobre o medo, era isso que eu gostaria de falar pra vocês. Vamos começar a diferenciar o medo psicológico, né? E o medo instintivo. O medo instintivo vem para nos proteger, tá? Veio junto com a gente, todo mundo tem. E o medo psicológico é um medo instintivo potencializado, onde eu fico projetando no futuro as coisas que não vão dar certo, que não vai acontecer, sempre é muito ruim. Então, diante disso, o que é que eu preciso fazer? Respirar fundo e entender do que eu tô com medo. Ah, eu tô com medo de novo, desenvolver a doença na coluna. O que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Eu posso fazer exercício. Então, eu vou focar no que eu posso fazer, no que eu tenho controle, e não do que eu não tenho controle. Nós não temos controle de nada, na verdade, né? Inclusive, pode acontecer a doença novamente, mas eu estou agindo diante do que eu posso. E isso me dá ânimo para continuar, para seguir, né? Eu quero abrir a lojinha. O que está nas minhas mãos? Trabalhar com afinco, né? Criar promoções, tratar bem os clientes, fazer uma lista de pessoas que eu posso abordar para falar da minha loja. O que está nas minhas mãos? Então eu vou trabalhar diante do que está nas minhas mãos, para a partir daí eu começar a andar. E aí quando as coisas começam a fluir, esse medo vai diminuindo. Ele vai continuar ali, mas ele vai diminuindo e você vai conseguindo agir diante da vida e das dificuldades, tá bom? Nosso canal é sobre tarô e sobre autoconhecimento, e falar sobre medo é falar sobre autoconhecimento, né? Então, para não deixar de tirar uma cartinha, vamos aqui tirar uma cartinha, vamos entender, diante dessa energia toda que a gente acabou de falar aqui, o que é que o tarô quer nos dizer? Sobre o medo, né? Sobre essa consciência do que está se sentindo no momento. E vem a roda da fortuna. Gente, o tarô é maravilhoso. A roda da fortuna é um tapa na nossa cara, dizendo assim, olha, você não controla a vida. Agora, você precisa estar no seu centro. Você vê que tem uma roda aqui, tem o centro. Você precisa estar no seu centro para as mudanças da vida virem e você saber lidar com todas essas mudanças, né? Então, você não tem o controle de nada. A gente não tem o controle de nada na vida. E o medo, muitas vezes, é essa necessidade de ter o controle sobre as coisas. Só que não vai vir o controle. E esse medo, ele só aumenta, ele só toma conta da gente. Então a roda da fortuna vem dizer, a vida é mutável, as mudanças vão acontecer e você precisa estar centrado para poder saber lidar com essas mudanças. Maravilhoso, adorei, tarô. Então é isso, gente. Esse é o nosso vídeo sobre medo, nosso primeiro vídeo sobre medo. Vamos fazer outros vídeos sobre medo. Quero fazer um vídeo também sobre ansiedade, que foi um tema também muito pedido na última live que eu fiz no Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz com bastante carinho pra você. Vencendo os meus medos, por que não dizer, né? E aí a gente vai seguindo junto, tá bom? Eu me chamo Jordana Garcia, esse é o canal Tarô da Jo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Um cheiro no seu coração.